e a gente tem uma outra camomila também que é comum com as pétalas amarelas, um tom de cor de abóbora. Qualquer uma delas pode ser utilizada para efeitos terapêuticos, porém, tomando-se o cuidado e a precaução de utilizar sempre somente as flores. Tá? A gente não usa as outras partes da planta, daí a importância da gente ter um material de qualidade dentro da fitoterapia. A gente tem que ter um chá preparado somente com as flores para poder ter efeito. Essa planta, ela normalmente deve ser colhida na época de outono ou inverno, no começo, né, no final do outono, começo do inverno, época que as suas flores estão bem abertas, a época que ela floresce, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vai encontrar flores em maiores quantidades. Então é uma planta que a gente não tem flor o ano inteiro, então a gente tem que ter o cuidado de colher as flores e colocar para secar. Essas flores vão ser colocadas para secar num local sombreado, elas vão levar de 3 a 4 dias para secar. A partir daí a gente vai armazenar essas plantas num local hermeticamente fechado. Sempre a gente vai ter a precaução de usar as flores em infusão. Tá? Essas flores não podem ser fervidas. Elas têm como efeito principal, elas acalmam, elas relaxam e elas servem para evitar espasmos, tipo cólicas abdominais, formação de gases abdominais. Tá? E o efeito dessa planta, na realidade, hoje está sendo meio contestado ou até explicado pelo lado científico. Por quê? O que se descobriu que, na realidade, o efeito relaxante dessa planta, a nível de sistema nervoso, é muito pequeno. O que ela faz? Ela atua basicamente no aparelho digestivo. Daí a facilidade em evitar os espasmos. Por tabela, ela aliviando esses espasmos e melhorando a digestão, ela consegue fazer com que o paciente se acalme, com que o paciente relaxe e durma bem. Então ela não tem uma ação direta para um tratamento de insônia, por exemplo. Ela vai funcionar como um relaxante pela melhora que ela tem no aparelho digestivo. Sempre lembrando, é uma planta em infusão, o efeito dela tanto faz, ela pode ser a branca ou a camomila amarela. Capuchinha. A capuchinha é uma planta também muito comum em toda a Mata Atlântica. Ela cresce com facilidade de norte a sul do Brasil, na região de Mata Atlântica. E ela tem uma curiosidade que também ela não é uma planta de origem brasileira. Ela teve uma aclimatação perfeita aqui no Brasil. Muitas pessoas acham que essa planta é brasileira, mas ela é de origem peruana. Tá? Os primeiros registros dessa planta são do Peru e do México também. A curiosidade da capuchinha é que hoje ela é um pouco mais conhecida porque ela é utilizada como alimento. As flores são muito utilizadas para enfeitar alguns pratos sofisticados, alguns restaurantes finos utilizam muito as flores da capuchinha. Tá? O nome científico desta planta aqui é Tropaeolum minus. Minus porque ela é a planta pequena, ela é uma planta rasteira. Existe uma outra planta, um outro tipo de capuchinha que se chama Tropaeolum majus, que ela tem folhas maiores, flores maiores e ela cresce como uma trepadeira, ela se desenvolve mais rápido do que essa planta. Dentro da fitoterapia a gente pode usar tanto uma quanto outra. Né? Pode-se utilizar essa planta crua, ela tem um sabor, as suas folhas têm um sabor parecido com o sabor do agrião. Ela tem um sabor bem característico, tá? Ela é muito utilizada no Peru, ela é muito utilizada como salada. O que se faz dessa planta? Sempre que se usar essa planta, a gente pode usar qualquer parte dela, curiosidade dela, você pode usar as folhas, pode usar as flores e pode usar o caule dela também. Sempre em infusão. É uma planta muito útil como antisséptico, principalmente antisséptico das vias urinárias. Muito útil para quem tem cistite. Em casos de cistite ela ajuda muito. Ela pode ser utilizada também para tratamentos de pele, tá? Tipo urticárias de pele, eczemas de pele, brotoejas, acnes e espinhas também.
para esse tipo de utilização a gente usa internamente, a gente faz a infusão, usa internamente e também externamente. A gente faz a infusão e dessa infusão a gente faz compressas na parte afetada do corpo. A curiosidade dessa planta, tá, que além dela ser uma planta utilizada como salada, é o nome, tá? O capuchinha vem da origem por causa do formato de suas flores. Ela tem, na realidade, as flores são como um capuz, tá? A parte de trás da flor forma como se fosse um capuz, tá? Daí o nome capuchinha, vem pelo formato do capuz, essa ponta que se dá na flor. Outra curiosidade dessa planta é que muita gente acaba utilizando as suas sementes, né? As suas sementes têm um sabor característico. Ela colocada em tempero, ela é muito útil. Deixada ela a semente em contato com azeite, ela dá um sabor bem característico na salada. Então, nesse formato de deixar ela no tempero, se coloca ela no azeite, se deixa ela por aproximadamente 15 dias, além dela dar um sabor característico, ela vai ter também um efeito medicinal. Agora nós vamos falar da carqueja, carqueja amarga. Nome científico, Baccharis triptera. É uma planta tipicamente brasileira, tá? Ela é originária aqui do Brasil, cresce com facilidade em qualquer tipo de clima. Ela prefere solos arenosos e clima quente, mas ela cresce em qualquer lugar do Brasil e onde ela cresce ela acaba infestando, ela costuma infestar as pastagens inclusive. O pessoal que cria gado tem um sério problema com essa planta porque ela se desenvolve com uma rapidez tremenda, né? E a curiosidade dessa planta é o formato de suas folhas, tá? Ela tem as folhas com 3 faces, são folhas trifacetadas, ela tem 3 partes, tem um sabor muito amargo, é uma planta muito amarga mesmo, um sabor fortíssimo, e ela floresce uma vez por ano. A gente consegue ver nessa mudinha menor aqui que ela está com flor, tá? Ela dá flores brancas, tá? Em todos os ápices das folhas, onde tiver emenda de folhas, ela forma essa flor branca. Não é uma flor que chama muita atenção, né, aos olhos, mas ela é uma flor que chama muita atenção das abelhas, tá? É uma planta melífera, por esse fato. E para nós, inclusive, o aroma dessas flores é muito característico e é muito ruim, inclusive. Porém, para as abelhas, ela funciona como um ótimo melífero. Dentro da fitoterapia, a gente recomenda utilizar essa planta para problemas digestivos, tá? Ela acaba fazendo uma depuração também, é uma planta depurativa. O que quer dizer? Ela auxilia a eliminação de toxinas, ela evita a absorção dessas toxinas pelo sangue, ela se associa com essas toxinas e é eliminada, ela é excretada. E ela tem uma ação também na vesícula biliar, é uma das poucas plantas que tem uma ação direta sobre a vesícula biliar. A gente sempre usa a folha em infusão. O chá dessas folhas vai ter um sabor muito ruim, então o que a gente recomenda, que é uma utilização bem antiga, seria fazer a carqueja num vinho, tá? Se colocar as folhas de carqueja dentro de algum tipo de vinho ou dentro de algum tipo de pinga, como ela está aqui, tá? Aqui na realidade é um frasco com álcool de cereal, tá? Esse álcool de cereal foi colocado em contato direto com as folhas de carqueja. Ele tem que ser deixado nessa posição ou em contato com álcool por pelo menos 15 dias antes de ser utilizado. A única precaução nesse formato é a gente, dentro desses 15 dias, agitar o conteúdo do material para o álcool entrar em contato com todas as partes da planta para fazer a extração dos princípios ativos dessa erva, né? Desta maneira, ela não fica muito amarga, a gente consegue modificar um pouco, alterar um pouquinho o paladar para facilitar a utilização. Recomenda-se utilizar essa planta sempre após as refeições, tá?
ou se tomar o chá para infusão após as refeições, ou se tomar algumas gotas, em torno de 50 a 60 gotas desse preparado após as refeições, para facilitar a digestão. Deve ser utilizada também quando a gente se alimenta muito ou come muito, dá aquela sensação de estômago cheio, em que a digestão está dificultada. Essa planta auxilia muito. Então é uma das plantas dentro da fitoterapia conhecida muito desde de longa data, e uma das poucas plantas que os brasileiros conhecem e utilizam que tem origem brasileira mesmo. Agora nós vamos mostrar para vocês o bálsamo. O bálsamo tem nome científico de Myroxylum tolliferum. É uma planta de origem europeia, cresce também aqui no Brasil com uma tremenda facilidade. Ela é inclusive confundida com outras variedades, com outros tipos de plantas, como algumas suculentas, porém a gente tem que tomar muito cuidado na utilização, tá? Ela é uma planta que tem as folhas, a identificação dela é feita pelo formato das folhas, tá? Uma curiosidade, as folhas se formam dobrando sempre para cima, tá? São as folhas, inclusive elas têm a borda avermelhada, que é o que diferencia dos outros tipos. Ela é uma planta rica num princípio ativo que a gente chama de mucilagem. A mucilagem é essa resina que a gente consegue tirar da folha, tá? Quando a gente corta a folha ou a gente retira a folha, a gente percebe uma resina vazando, tá? Essa resina, inclusive, tem um sabor adocicado, é um sabor agradável ao paladar, e essa mucilagem e essa resina fazem o quê? Elas têm um efeito cicatrizante. Elas funcionam para qualquer tipo de cicatrização, elas atuam em cima de inflamações. Essas inflamações podem ser inflamações na pele, elas podem ter algum efeito em cima de erupções de pele também, e um efeito que pouca gente conhece, mas essa mucilagem facilita a função intestinal, ela melhora a eliminação do bolo fecal. Então é uma das plantas que pode ser utilizada para melhorar o intestino, para pessoas que têm intestino preso. Se usa muito, já em vários países do mundo, essa planta é utilizada na cosmetologia. Essa base de mucilagem é utilizada na preparação de cremes, principalmente cremes para a pele do rosto, são os cremes mais finos, que precisam de uma base que não seja muito abrasiva, tá? Então ela tem esse efeito de melhorar a irritação, combater inflamações, por isso é muito usada nesse formato, tá? É uma planta que aqui no Brasil também cresce fácil. A única coisa, ela prefere local sombreado, ela não gosta de crescer em local com sol direto, ao mesmo tempo ela não gosta de locais muito úmidos. Ela é uma planta que, pelo próprio formato, tá, esse formato de folhas, ela armazena água, então ela não precisa de muita água. Essa planta, uma vez por semana, recebendo água, ela vive muito bem. Ela não precisa de muitos cuidados e também ela não é exigente em relação ao solo. Normalmente, se planta, ela leva muito tempo para crescer, tá? Uma muda do tamanho dessa daqui, mais ou menos, para a gente chegar a ponto de colher essas folhas, a gente vai levar depois em torno de 3 a 4 meses para ela adquirir um tamanho normal para a gente poder fazer a colheita dessas folhas, tá? Normalmente se usa essa planta nesse formato, na forma verde. A gente não deixa secar essas folhas. Por quê? Como ela é rica em água, essas folhas têm muita água, ela vai demorar muito tempo para secar. E o que acontece? Ela precisaria de uma secagem um pouco mais rápida para que ela não mofasse. Então a gente usa ela nessa forma, na forma verde, e essa planta pode ser submetida a uma decocção. Toda vez que a gente for fazer um chá, a gente utiliza ela em decocção. Nós vamos falar da melissa. Melissa officinalis é uma planta de origem europeia, também aqui no Brasil cresce com facilidade,
uma planta muito conhecida, tá? As pessoas de mais idade utilizavam muito essa planta. Ela, se fala em melissa, se lembra de calmante, é uma planta que tem um efeito calmante, tem um efeito relaxante também. A gente tem que só prestar atenção que existe uma outra planta, tá, da mesma família, que é muito parecida com ela, que é esta outra aqui do lado, que no caso é a lípia. Tá? A lípia também é parente, inclusive é uma planta que tem o mesmo aroma, tá? Uma planta que funciona também na mesma característica, são plantas da mesma família, diferenciam-se única e exclusivamente pelo formato das folhas. Tá? As folhas da melissa são mais arredondadas e as folhas da lípia são mais pontudas, são folhas que a gente chama de folhas lanceoladas. Mas a utilização delas é basicamente a mesma. Dentro da fitoterapia elas têm o mesmo tipo de ação. São plantas que têm ação calmante do sistema nervoso e relaxante da musculatura, elas relaxam a musculatura. Plantas muito úteis para tratamento de espasmos, tá? Espasmos tipo cólicas intestinais ou cólicas menstruais. Além desse efeito calmante, tá? Desse efeito contra espasmos, elas têm também um efeito digestivo. Elas podem ser utilizadas para facilitar a digestão. Pesquisas mais recentes comprovaram o efeito dessa planta como um bacteriostático. Isso quer dizer o que? Ela tem ação em cima de bactérias. Então elas têm um efeito muito importante, principalmente se a gente tiver alguma irritação de garganta, alguma inflamação de garganta causada por alguma bactéria. E pesquisas mais novas ainda revelaram que essa planta tem um efeito muito bom, que no caso a melissa, tá? A pesquisa foi feita em cima da melissa, se comprovou que essa planta tem um efeito muito bom para tratamento de herpes, tá? Principalmente o herpes labial. Se usa em vários países hoje, principalmente na Alemanha e na França, alguns produtos ou alguns cremes e algumas pomadas feitos com os princípios ativos dessa planta para se trabalhar em cima da herpes. Tá? Você usa essa pomada diretamente em cima da herpes labial. E os resultados são rápidos, se percebe o resultado, o efeito dessa planta de um dia para o outro. Coisa de 24 horas a gente percebe a cicatrização em casos de herpes labial. Importância dessa planta, de fazer essa planta. A gente, como eu disse para vocês, é uma planta aromática, tá? Tem um odor totalmente característico, então ela tem que ser preparada em infusão. A gente usa as folhas dessa planta em infusão. No caso da gente fazer uma utilização caseira para tratamento da herpes, a gente faz a infusão e com essa infusão a gente molha um algodão e faz compressas no local afetado, no local em que a herpes está se manifestando. O resultado também aparece em poucos dias, tá? Ela pode levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente também percebe resultados. Ela prefere sol direto, é uma planta que cresce com maior facilidade em sol direto, através de estacas. A gente utiliza a estaca dessa planta, a gente quebra essa estaca, planta em qualquer época do ano e ela vai se desenvolver bem. Se a gente plantar estaca, normalmente desse tamanho, do tamanho desta melissa aqui, a gente vai ter uma colheita em coisa de 30, 40 dias, a gente já vai conseguir ter folhas para colher. Lembrando também que se a gente for colher essas folhas, a gente vai colher, vai secá-las à sombra, tá? E para depois utilizar. Não se pode submeter à temperatura, ao calor elevado. É uma planta riquíssima em óleo essencial. O grande efeito dessa planta, os grandes resultados obtidos com ela, são devidos ao óleo essencial. Então essa planta não pode ser submetida ao calor em hipótese nenhuma. Essa planta é uma tanchagem. A tanchagem é conhecida aqui no Brasil como mato mesmo. É uma planta que cresce com facilidade. Inclusive a gente encontra algumas na rua, em frestas de calçada. Ela cresce fácil em qualquer lugar. Existem dois tipos, tá? Existe essa tanchagem, que a gente chama de tanchagem maior, que tem o nome científico de Plantago major. E uma outra que tem as folhas menores, tá? Mesmo formato, igualzinho a essa, porém ela tem folhas menores e ela dá o pedúnculo das sementes menores também, chamada de Plantago minors.
Nesse caso, a tanchagem, apesar dela ser uma planta considerada mato, ela tem efeitos medicinais muito importantes, tá? Ela, principalmente, ela tem uma função a nível de cicatrização. Tanto se usa ela como cicatrização interna, como cicatrização externa. No caso de úlceras, por exemplo, que a gente precisa de uma cicatrização interna, ela tem um efeito muito bom. Para feridas também, para tratamento de acne também. Ela contém essa folha, quando a gente arranca essa folha, a gente consegue perceber que ela tem um látex, tá? Esse látex da folha, tá? Normalmente ele está na base da planta, tá? Esse látex a gente consegue ver um pouquinho vazando, mas ele tem um efeito muito importante, tá? Na fixação óssea. Então ela é muito recomendada também para pessoas que sofreram fraturas, que têm algum tipo de lesão óssea, inclusive nos casos de falta de minerais, tá? Então ela é um ótimo remineralizante e a gente recomenda essa planta para utilização também em pessoas que tenham osteoporose. Exatamente por isso. Ela é uma planta rica em vitaminas e sais minerais. Essa quantidade grande de sais minerais que fazem com que ela tenha um efeito importante. Então, o que a gente consegue? A gente consegue mostrar que essa planta tem efeitos importantes dentro da fitoterapia, apesar de ser considerada por muitas pessoas como um mato. Outra curiosidade dessa planta, que a gente tem uma utilização diferente para as sementes. As sementes que dão nesse pedúnculo, tá? Que na realidade são através dessas sementes que elas se espalham, né? Porque os passarinhos adoram comer essas sementes, então eles transportam essa planta ou a semente dessa planta para vários locais diferentes. Essas sementes são utilizadas para tratamento de furúnculos, tá? A semente, no caso, tem um efeito muito maior no caso de furúnculos do que as folhas, e também como um efeito depurativo. Quando a gente precisa de uma planta que precisa de um efeito depurativo para eliminar algumas substâncias tóxicas do sangue, a gente usa a semente dessa planta. Tanto faz usar a semente ou as folhas, a gente usa de forma distinta, vamos dizer assim. A gente pode usar qualquer parte dela, porém, se eu for usar as sementes, eu vou usar as sementes em decocção. As sementes precisam passar por um processo de fervura. E as folhas eu vou utilizá-las em infusão. Então, conforme o procedimento que eu vou ter que utilizar, conforme o tratamento que eu vou ter que fazer, eu faço uma variação, tá? Infusão para as folhas, decocção para as sementes. É uma planta muito conhecida também desde a antiguidade, tá? Apesar dela ser de origem europeia, ela era muito utilizada como semente, como salada. Então, em salada, porque ela tem um sabor amargo. Então ela era utilizada normalmente associada com outras verduras, tipo uma alface, para dar um sabor característico, para quebrar, para dar aquele sabor bem diferenciado, tá? Dessa maneira também, para pessoas que gostem de verduras amargas, ela pode ser utilizada, tá? Então é uma planta considerada mato, mas tem uma utilização muito grande dentro da fitoterapia. Agora nós vamos mostrar para vocês os dois tipos de malva mais comuns aqui no Brasil. A gente tem a malva branca, tá? Conhecida com o nome vulgar de malva branca. Malva vulgaris é o nome científico. E esta que é a malva rosa, também conhecida como malva crispa, exatamente pelo formato das folhas, tá? Elas têm as folhas encrespadas, a folha cheia de nervuras. Tanto uma quanto a outra tem uma ação importante. A malva branca cresce com mais facilidade aqui em nosso país, se desenvolve como mato praticamente. Ela é uma planta que não precisa ser replantada. As próprias sementes, ela floresce, ela dá umas flores brancas. Essas flores brancas, quando se fecham, formam várias sementes. Essas sementes em contato com o solo germinam com facilidade. No caso da malva rosa,
Como o próprio nome diz, as flores são um tom róseo, né? Elas chegam a ter até um tom azulado, porém a quantidade de sementes é muito menor, então ela tem um processo de germinação um pouco mais lento e um pouco mais difícil, mas as duas se desenvolvem bem. A diferenciação delas é que a malva branca gosta de sol direto, tá? Ela precisa de sol direto. E a malva rosa não aceita muito bem o sol direto, ela prefere locais sombreados ou meio sombreados, né? A gente normalmente utiliza tanto uma quanto a outra. As duas pode-se utilizar qualquer parte da planta, tá? A gente usa a folha, a gente usa a flor, a gente pode usar o caule e inclusive nessa planta a gente pode usar as raízes, tá? Qualquer parte da planta tem o mesmo efeito terapêutico, tem a mesma quantidade de princípios ativos. Ela é uma planta muito útil para tratamento de inflamações, tá? Principalmente no caso inflamações de boca, de gengiva, inflamações dentárias. Muito útil para tratamento de problemas de pele, irritações em pele. E também ela tem um efeito muito importante, tratamento de artrites. Para tratamento de artrites ou em casos de dores reumáticas, ela tem uma ação importante também. Nesse caso de dores reumáticas, a gente usa a infusão da planta interno e externamente. Tá? A gente toma o chá e faz compressas dessa planta onde a pessoa tem a dor causada pela artrite, ou em casos de artrose também a gente consegue aliviar a dor. Na artrite ela tem um efeito muito melhor, um efeito muito mais acentuado. Na artrose ela consegue aliviar um pouco a dor, melhora a dor do paciente também. E pesquisas mais recentes descobriram que essa planta tem um ótimo efeito bactericida. Ela consegue acabar com algumas bactérias, tá? Então ela também é útil para tratamento até de feridas infeccionadas ou feridas que tenham sido atacadas por bactérias. É uma planta também que pode ser usada em casos de artrite reumatoide. Existem pesquisas em cima da malva branca mostrando o efeito dessa planta em artrite